diferentes, que são talvez não tão comentadas assim em anos passados, ou nunca foram, talvez, vamos dizer assim, tão aprofundadas, né? Como, por exemplo, falamos e temos falado sobre as heranças emocionais não resolvidas, e nas quartas-feiras, restaurando o altar no lar. Então, é impossível que nós, como famílias, pais, mães, filhos, independente da idade, independente se os filhos são pequenos, independente se os filhos são grandes, se são cristãos, se não são, o segredo para uma vida familiar bem-sucedida está em ouvir a palavra de Deus. Nós estamos, então, tratando nas quartas-feiras sobre, como eu disse, restaurando o altar no lar. Há 2 semanas atrás, quando nós iniciamos essa série, nós falamos sobre o esvaziamento espiritual no lar. Usamos Deuteronômio capítulo 6, 5 a 7, aonde Deus está dizendo aos israelitas, quando eles estavam indo para a terra prometida, que a palavra de Deus deveria ser presente nas casas e os pais deveriam ensinar os seus filhos. Nós falamos, meus irmãos, sobre o retrato atual, muitos lares cristãos que estão espiritualmente vazios. Falamos sobre as consequências da fé vivida somente aos domingos. Falamos sobre o plano de Deus, o lar como um lugar de discipulado, adoração e intimidade com Deus. Então, todas essas situações, junto com os demais estudos que nós temos feito, precisa, de alguma forma, fazer a diferença nas nossas vidas. Porque se nós queremos, como igreja, prosseguir, se nós queremos, como povo de Deus, que a obra de Deus avance, é importante que essas coisas, elas façam diferença nas nossas vidas. E nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje. O tema de hoje são, do sermão 2 desse tema, restaurando o altar no lar, as causas da superficialidade espiritual. Porque tantos crentes, tantos cristãos, se dizem cristãos, mas as suas atitudes, elas não compartilham com as suas palavras. Então, atitudes diferentes de palavras. Só que aqui nós não estamos tratando de questões individuais, nós estamos tratando de questões familiares. Então, aqui na igreja, e a igreja é repleta de famílias, às vezes famílias inteiras, marido, esposa e filhos, às vezes só marido, às vezes só esposa, às vezes só filhos. Mas o que é importante dizer é que quando nós estamos reunidos, nós temos todos que estão cantando, como por exemplo, o irmão Salomão regeu há pouco, estávamos cantando o hino Benditos Laços. Então todos nós estávamos cantando. Às vezes a gente nem presta atenção naquilo que nós estamos cantando, mas, por exemplo, nos domingos nós estamos sempre cantando sobre hinos familiares. O nosso hino do mês, que fala sobre o amor entre a família. E às vezes, essas são palavras que não encontram eco dentro dos nossos corações. Por quê? Porque muitos são crentes apenas dentro da igreja. Muitas famílias são cristãs dentro da igreja e não levam a sua fé para fora das portas da igreja. E o reflexo disso nós vemos no dia a dia. Nós vemos nos problemas que por vezes surgem por falta de compreensão espiritual da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, famílias que vêm à igreja nos domingos, que cantam, que trazem o social, que ajudam em alguma maneira, são pessoas boas, não são pessoas ruins, mas muitos estão vivendo uma fé superficial como uma simples plantinha que não tem uma raiz profunda. No seminário, lá em Curitiba, a gente tinha que ficar ajoelhado na grama, tirando praguinha. Esse era o trabalho que muitas vezes nós fazíamos. Algumas pragas, elas eram simples, você puxava e ela saía.
com raiz e tudo. Algumas eram um pouquinho mais profundas. Tem muito crente que é como uma praguinha. Você puxa e logo você vê a raiz. Por quê? Porque não é uma raiz profunda em Deus. Então, como eu falei, meus irmãos, é o mês da família. E nas quartas-feiras nós temos desafiado a todos nós a fazermos do nosso lar ou da nossa casa um lugar de adoração e comunhão com Deus. Então, meus queridos, nós lemos João 15, 4 e 5, e João capítulo 15 é um dos textos belos onde Jesus ele deixa claro, ele é a videira e nós somos os ramos. Então aqui nós temos árvores que dão frutos, aqui atrás nós temos uma árvore de bergamota, e para que as frutas cresçam, os galhos eles têm que estarem então firmados na parte principal, no seu tronco, porque senão as frutas não iriam nascer. O cristão que não está firmado em Cristo, ele não vai frutificar. Ele vai ser um bom hipócrita, mas ele não vai frutificar. Então, a lição que nós precisamos aprender, e nós queremos falar rapidamente sobre 4 delas, são importantes para que nós analisemos as nossas vidas. E a primeira lição é sobre uma fé sem raízes, a falta de discipulado contínuo. Vai para Mateus capítulo 13, versos 20 e 21. Aqui Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Então, Mateus capítulo 13, verso 20 e 21, eu lerei, vocês podem me acompanhar. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É como um crente que está sentado nos bancos da igreja. Quando eu, pastor, prego, quando o irmão prega no seu coração, você entende, realmente eu preciso fazer isso. O Espírito Santo está movendo o meu coração. Eu entendo que eu preciso levar a mim e a minha família a tomarem tal decisão. A pessoa recebe com alegria. Porém, ao sair desses portões, chegando em casa, muitas vezes preparando janta, ou assistindo o seu programa preferido, ou ficando no celular, fazendo alguma coisa que vai tirar o teu foco. Aquilo que era uma decisão que iria impactar a sua vida, por vezes, escorre entre os seus dedos e entra no esquecimento. É exatamente esse tipo de solo que Jesus está dizendo. É uma raiz que não é profunda. E muitos cristãos são assim, quando começam a chegar os problemas. Quando, de alguma forma, dentro da igreja, nós nos chateamos, nos irritamos com alguma coisa. Logo são esses que procuram o caminho da roça, né? Saindo da igreja, achando que o problema está sempre nos outros, quando a palavra de Deus é clara em como nós devemos resolver os nossos problemas. Eu digo a vocês, meus irmãos, que em nós, por vezes, independente do tempo de vida cristã que nós temos, independente do conhecimento teológico que nós temos, existe uma fé rasa, uma fé superficial. Por quê? Porque eu disse, a falta de discipulado contínuo. Discipulado é crescer em Cristo por meio da palavra. E não só da palavra, mas da oração e principalmente da obediência. Então aí você já tem o vislumbre da tragédia quando você vê que nem todas as pessoas têm o costume de lerem as suas Bíblias diariamente. Vocês conhecem a sua rotina. Quem nos assiste conhece a sua rotina. Então obedecer a Deus não é vir à igreja. Obedecer a Deus é fazer as coisas que são a base da vida cristã. A obediência a Deus.
por meio da sua palavra, falando com Deus através das nossas orações. Então, famílias muitas vezes não leem a Bíblia juntos, deixando os filhos sem base espiritual, oram apenas em crises, como muitas vezes nós vemos pessoas que só aparecem na igreja quando tem algum problema seríssimo, achando que de alguma forma, por meio da sua fidelidade, Deus vai conceder o que o seu coração deseja. E muitos pais não ensinam os seus filhos a viverem a fé do dia a dia. É aquilo, meus irmãos. Nós não ensinamos os nossos filhos, por vezes, a depender de Deus ou a verem as bênçãos que Deus tem efetuado nas nossas vidas. Então, na parábola do semeador, Jesus fala da semente que cai em solo rochoso, brota rápido, mas murcha por falta de raízes. Muitos lares são assim. Aquela empolgação inicial de querer fazer a vontade de Deus, porém, é uma fé sem profundidade. Eu sei o que eu tenho pregado, meus irmãos. Primeiramente, são coisas que me colocam e a minha família, nós nos colocamos como alvos. Porque aqueles que frequentam a nossa casa, aqueles que têm proximidade conosco, eles vão ver se nós temos procurado agir conforme eu, como pastor, tenho pregado. Agora, preguei recentemente sobre a falta de perdão no lar. E eu tenho certeza que ainda existem pessoas que não têm coragem de resolver os pecados escondidos, as amarguras, os rancores, que por vezes tiram a sua paz de servir a Deus. É como aquele pecado escondido que está guardado no cofre dos nossos corações e nós não queremos mexer lá. Deixa lá, porque senão vai ser pior. Então, quando nós deixamos de buscar e fazer a vontade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Não interessa quantos cultos você vem na igreja. Não interessa o que você faça em prol da sua vida cristã, se não fazer o básico. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós falamos sobre traumas profundos no domingo de manhã e de noite. Nós todos sabemos quais são os traumas que muitas vezes nos impedem de seguir adiante. E como isso impacta as nossas vidas, os nossos matrimônios, as nossas famílias, a nossa igreja. Então nós, por vezes, deixamos de ter a coragem necessária de fazer o que é certo. E nós preferimos fazer o que é errado, prontos a julgar as pessoas que, de alguma forma, querem fazer o certo, mas em nossos corações nós estamos buscando fazer aquilo que é errado. Fé superficial. O salmista vai dizer, no Salmo 1, verso 2 e 3, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Talvez vocês sabem de cor o versículo. Ele ainda fala no verso 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, meus irmãos, não existe segredo de uma vida espiritual bem-sucedida. Não é mágica, é obediência. Entenda como nós, como igreja, falhamos miseravelmente em fazer o básico, que é obedecer a Deus. Eu disse a vocês, se você está casado, se você tem pais, se você tem marido, esposa, que quer fazer o errado, faça você o certo. Deus é o justo juiz, ninguém nasceu colado, não. Se o teu marido é um frouxo que não quer fazer o que é certo, Deus vai cobrar dele. Se a tua esposa é uma mulher rixosa, Deus vai cobrar dela. Se os seus pais te desanimam a servir a Deus, Deus vai cobrar deles. Se os seus filhos são rebeldes que não querem fazer a vontade de Deus, Deus vai cobrar deles. Mas cada um de nós temos a nossa responsabilidade individual e familiar.
Ainda, meus irmãos, em segundo lugar, além de uma fé sem raízes, a rotina acelerada do nosso dia a dia, quando Deus fica em último lugar. Interessante, meus irmãos, a vida moderna nos traz muitas comodidades. Antigamente, se você queria comer uma lasanha, você tinha que comprar todas as coisas e fazer. Hoje você vai no Zafra e tem lasanha congelada. Tem yakisoba congelado. Tem frango à parmegiana congelado. Então, existem facilidades. Antigamente, se você queria fazer, você tinha que... Ou se você queria comer, você tinha que fazer. Agora você pode ali no iFood, rápido. Então, a vida moderna nos trouxe facilidades. Também na vida cristã. Porque antigamente eu disse para vocês, lá em longínquos 1998, quando eu estava namorando esta bela senhora, eu ia de ônibus para casa, não existia celular naquela época. Eu ficava lendo a minha Bíblia. Hoje em dia nós parecemos zumbis à frente dos nossos celulares. Nós perdemos tempo com coisas que são supérfluas. Nos tornamos escravos da tecnologia que deveria nos ajudar. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ouvir a Bíblia, nós podemos assistir vídeos sobre a Bíblia, nós podemos ter uma imersão gigante sobre coisas que nós não tínhamos. Na minha época de seminário, nós não tínhamos o Google Maps, o Google Earth, que você poderia ver toda a terra, você poderia ver os desertos, as cidades. Não tinha isso. Era tudo mapa no livro. E hoje em dia, muitas vezes, pessoas não se interessam. Anos atrás, quando nós começamos o Instituto Bíblico aqui na igreja, e com a igreja de Caxias do Sul, nós começamos com 42 pessoas. 1 ano e meio depois, terminamos com 7 pessoas que estavam fazendo, porque no meio do caminho, as pessoas foram se desinteressando em aprender sobre a Bíblia. Então, meus irmãos, é o retrato do cristianismo atual. Como nós deixamos Deus em último lugar. Então, muitas famílias passam horas nas redes sociais, mas não têm 5 minutos para ler a Bíblia e para orar juntos. Muitos priorizam atividades extracurriculares dos filhos, esportes, cursos, tirando os filhos da igreja, deixando que essas coisas sejam mais importantes do que colocá-los nos caminhos de Deus. Então é mais importante essas coisas do que o próprio culto em casa, um tempo com Deus em casa. Também muitos estão ocupados em conversas supérfluas e não sobre ensinar quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Veja Lucas capítulo 10. Abre lá sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 10. Verso 38. Indo eles caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Era uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, Jesus deu nos dedos de Marta. Eu já falei para vocês, se isso, graças a Deus, há muito tempo não acontece. Uma coisa que me irritava bastante quando nós íamos para São Paulo
é que por vezes, graças a Deus, nós temos muitos amigos lá. E naquela época, tinha-se culto domingo de manhã lá na Igreja Batista Nova Vida, hoje só tem culto domingo à noite. Mas quando as pessoas nos chamavam, pastor, vem almoçar com a sua família. Pô, vamos, né? Comida de graça. Pô, maravilha. Nós íamos lá. Só que aí o dito cujo e a família não iam para a igreja porque queriam ficar preparando comida em casa. Ah, não, meus irmãos. Aquilo me deixava irritado. Aquilo me deixa irritado porque, por mais que você queira receber bem alguém, nós precisamos demonstrar quem é mais importante nas nossas vidas. Se eu entendo que Deus é mais importante na minha vida, não interessa quem está na minha casa. Ó, a casa é sua, pode ficar à vontade, só não usa a minha escova, né? O resto, faça o que quiser, eu vou para a igreja. Mas tem muita gente, meus irmãos, que faz isso de maneira corriqueira. Quando é uma situação pontual, meus irmãos, ó, beleza. Mas quando é uma questão corriqueira, esse é o maior problema. Porque nós estamos mostrando às pessoas que estão na nossa casa, aos nossos filhos, que as visitas e as pessoas são mais importantes do que o nosso tempo com Deus. Ah, pastor, mas a gente faz em casa o nosso culto. Ah, meus irmãos, será? Será que realmente faz? Então, meus irmãos queridos, Jesus ensinou qual era a melhor parte. E qual era a melhor parte? Estar aos pés de Jesus. Muitos lares são como Marta, cheios de atividade, mas vazios de Deus. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 90 e 91 na sua casa, se aquela palavra ela não tem influência na sua vida. Existem pessoas que usam a Bíblia do lado da cama como amuleto, mas aquela palavra fechada ou aberta, sem ser lida, não tem valor nenhum. Então, meus irmãos, o nosso problema está em investir tempo em coisas que são supérfluas. Eu gosto de estudar, meus irmãos. Eu gosto. Ainda pretendo fazer o doutorado. Além de muito caro, depende de muito tempo. Então, eu terminei o mestrado há 2 anos. Foi muito cansativo, foram 4 longos anos. Mas eu entendo que é importante o aperfeiçoamento para quem? Para Deus em primeiro lugar, mas para vocês. Seria fácil, meus irmãos. Ah, me formei no seminário, já sei pregar, pego ali, papapá, vou pregar aqui, ponto final. Eu não faço, meus irmãos, cursos e tudo mais para colocar assim, né, no meu currículo. Pastor Wesley, bacharel em teologia, mestre em teologia. Como meu amigo pastor Odir gosta, me chamar de mestre, brincadeiras à parte. Isso não tem valor nenhum, meus irmãos. Porque o intuito é fortalecer o povo de Deus, é dar novas ferramentas à igreja, é me aperfeiçoar como servo de Deus a poder servir melhor. Como membros da igreja, vocês devem fazer o quê? A mesma coisa, aperfeiçoarem-se no conhecimento de Deus. Repito, existem bons estudos na internet, vídeos. Olha, se você... eu já falei, tem um canal no YouTube que é maravilhoso chamado Israel com Aline. Se você quer conhecer a Terra Prometida, olha, canal maravilhoso. Pode assistir. Tem muitas coisas que são boas, estudos sobre geografia, sobre tantas situações que por vezes a gente perde a oportunidade. Se você gosta de Netflix, existe uma Netflix cristã, onde tem vários cursos ministrados por grandes homens de Deus. Você paga lá uma mensalidade, acho que 29 ou 39 reais por mês, e você tem acesso a dezenas de estudos. E são aulas, videoaulas, você não tem que ler. Então você pode continuar assistindo os seus doramas na vida, mas pode aperfeiçoar o seu conhecimento.
Então, meus irmãos, se hoje você não tem tempo, tudo bem. Faça planos para quando você tiver, você fazer. Mas nós não podemos ficar inertes a tanta oportunidade que nós temos. Eu estou ensinando, paramos por conta do mês de missões e do mês de famílias. Eu estou ensinando os fundamentos da salvação. Eu sempre tive o desejo de explicar para a igreja o que é a nossa salvação, falar sobre substituição, regeneração, sobre a obra de Cristo na cruz. Nós vamos falar sobre propiciação, nós vamos falar de tanta coisa. E aí você lê a sua Bíblia e muitas vezes, não tem ideia do que está sendo tratado. Às vezes, nenhum cristão que está na igreja, sequer sabe abrir a Bíblia para poder falar de Cristo para alguém. Então, notem como há a falta de interesse da nossa parte. Indo um pouquinho mais rápido. A palavra de Deus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Essa é a verdade que nós precisamos aplicar nas nossas famílias. Falamos sobre uma fé sem raízes. Falamos quando Deus fica em último lugar. Agora falaremos sobre uma fé fragmentada, quando Deus fica confinado somente ao templo. Uma fé fragmentada é tratar Deus como parte de um compartimento da vida confinado aos domingos ou ao templo, em vez de estar presente em casa. Então, tem pessoas que acham o seguinte: hoje eu vou encontrar Deus, eu vou para a igreja. Está errado. Nós, como cristãos, devemos encontrar a Deus todos os dias. A nossa casa deve ser um altar que pertence a Deus. Então Deus, ele não está restrito a essas paredes. Existem pessoas que acham assim: não pode vender um livro na igreja porque Jesus, ele chicoteou os vendedores que estavam no templo. É ignorância. Porque aquilo ali as pessoas estavam fazendo de uma maneira errada. E não se pode achar que a igreja é o templo de Jerusalém. Então a falta de entendimento, por vezes, nos faz não entender que Deus está em todos os lugares, mas Ele deve estar presente dentro dos nossos lares. Porque, sejamos francos, aonde você passa mais tempo? Na tua casa ou na igreja? Eu não estou dizendo de trabalho, mas se for comparar casa e igreja, aonde você passa mais tempo? Aonde, gente? É meio óbvio. Até eu que moro na igreja, fico mais tempo em casa. Então Deus, ele tem que estar presente em nossas casas. Muitas famílias são espirituais na igreja, mas seculares em casa. Muitos separam a fé do cotidiano como se Deus não tivesse a ver com trabalho, estudos ou conflitos familiares. Muitos não integram a fé na educação dos filhos, deixando a escola e principalmente a mídia moldar os valores dos filhos. Pais que deixam os seus filhos sendo criados pela galinha pintadinha. A criança sabe fazer o gesto, sabe dançar todas as musiquinhas, mas vai pedir para cantar um hinozinho da igreja, sabe? E tem na internet. Não estão restritos à igreja. Meus queridos, nós lemos em Deuteronômio 6, Deus manda ou nos manda amar e ensinar os seus mandamentos em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A fé deve estar em nossos lares, não somente nos templos. Olha, meus irmãos, que triste. Em muitas casas, Deus é tratado como visita, não como o Senhor do lar. Existem muitas famílias que oram no culto, mas brigam em casa. Muitos que cantam louvores a Deus na igreja,
mas fofocam. Ignoram a Deus nas suas casas, como se a fé fosse um interruptor que só é ligado quando chega nos muros da igreja. Sim, existem muitas pessoas que agem dessa maneira. E finalmente, meus irmãos, restaurando o altar, priorizando a Deus no lar. Meus irmãos, nós lemos isso. Jesus dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Entenda de uma vez por todas, não há satisfação, alegria, lares felizes, não existe se nós não estivermos em Jesus. Não interessa se alguém do seu lar não conhece Jesus. A Bíblia vai dizer que o cristão ele é sal e luz, aonde ele estiver, haverá diferença. Então, meus irmãos, o poder está em nós dependermos de Deus. Não existe fórmula mágica, você não vai no Zafari ali comprar, vai lá na padaria, me dá 10 pães e meio quilo de fé. Não existe isso. Fé é obediência, é depender de Deus. Então, meus queridos, leia a sua Bíblia com a sua família, ore com a sua família, ensine os seus filhos a viver na fé. Compartilhe as bênçãos, compartilhe as lutas. Reorganize a sua rotina, reserve tempo para Deus. Se chega à noite e você dorme deitado na sua Bíblia, acorda mais cedo. Use o seu tempo, talvez que você está indo para o trabalho, coloca no carro, no ônibus, compra um fone de ouvido, vai ouvindo a sua Bíblia. E finalmente, meus irmãos, tragam Deus para o cotidiano do seu lar, conversando sobre Ele em casa, no carro, em todos os lugares. Restaurar o altar é fazer do lar um lugar onde Deus é a prioridade, produzindo frutos espirituais. Terminaremos com o Salmo 127, verso de número 1. Salmo 127, verso de número 1. Guarde esse versículo no seu coração, anote na sua Bíblia, coloque aí no seu celular, no seu grupo. Às vezes todos nós temos um grupo que a gente fica sozinho, coloque lá como incentivo para si. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem Deus, os nossos lares são vazios. Os nossos lares são infelizes. Sem Deus não há satisfação. Sem o Senhor não há motivo de nós nos alegrarmos nele, se ele não estiver aonde nós estivermos. Do fundo do meu coração, meus irmãos, quando o pregador ele prega, a responsabilidade deixa de estar em mim e é passada a cada um de vocês. Então, como pastor, eu sei que Deus vai me cobrar de todas as coisas que eu prego e que eu deixei de pregar, que eu ensino e que eu deixei de ensinar. O meu desejo é que, a começar pela minha família, e todos nós sejamos beneficiados com a palavra de Deus. E que nós possamos cavucar dentro dos nossos corações e enxergar as ervas daninhas que prejudicam as nossas famílias. Termos a coragem de enfrentar os inimigos da nossa fé que muitas vezes nós colocamos dentro do lar. Usando algo que eu pregarei daqui a 2 semanas. O começo da mudança de Jacó foi quando ele retirou todos os ídolos do lar e ele fez um altar para Deus. É importante que nós vejamos o que tem impedido que o nosso lar possa ir avante. Pode ser o celular, pode ser a televisão, podem ser as amizades, podem ser ou pode ser até mesmo o lazer que muitas vezes nós temos achado que é tão importante. Nós é quem precisamos descobrir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então busque a Deus.
priorize o Senhor. Faça da vontade de Deus a coisa mais importante da sua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Te peço, Senhor Deus, fala aos nossos corações, mova-nos, Senhor, para que sejamos corajosos e enfrentemos os inimigos de Cristo, os nossos inimigos da nossa fé. Fortalece-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a levar o Senhor para dentro dos nossos lares. Agradecemos ao Senhor pelas oportunidades, pelos irmãos. Agradecidos nós estamos em nome de Jesus. Amém.